Recentemente eu falei sobre um filme que vai ter um remake no final do ano, mas ele é tão antigo que já tem uma refilmagem. Hoje a gente vai fazer uma comparação entre esses dois longas que já existem. Então o vídeo vai ser um originmake sobre Nosferatu de 1922 e de 1979. Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Nesse tipo de vídeo, a primeira parte não tem spoiler. Eu falo sobre cada um deles, o original e o seu remake, e só depois eu vou fazer uma comparação sobre as histórias. Daí sim eu aviso, porque vai ter spoiler e tu pausa o vídeo se quiser. Ambos os filmes têm a seguinte premissa: um agente imobiliário precisa viajar até a Transilvânia para encontrar um conde poderosíssimo e vender uma casa na sua cidade para ele. O agente passa por poucas e boas para chegar lá no castelo e quando finalmente chega se depara com um homem muito estranho, que sequer parece humano. A partir daí, a vida desse jovem, da sua esposa e da sua cidade vai mudar completamente. O longa original, Nosferatu, uma sinfonia de horror, é um filme alemão de 1922, dirigido pelo Wilhelm Friedrich Murnau, baseado na história Drácula do autor Bram Stoker. Eu comentei que fiz um vídeo sobre ele recentemente, então eu não vou me aprofundar muito nos aspectos técnicos, mas a história Nosferatu e Drácula é basicamente a mesma, porém como o Stoker não cedeu os direitos do livro, o Friedrich Murnau, ele teve que fazer algumas alterações na história, como por exemplo nomes de personagens. Conde Drácula aqui é o Conde Orlok, então nasceu Nosferatu, uma palavra romena arcaica que significa o ofensivo ou o insuportável. E esse é um longa de mais de 100 anos, então ele tem características próprias que nós não estamos acostumados, como por exemplo ser em preto e branco, ser cinema mudo, os diálogos eles aparecem de forma escrita em tela entre uma ação e outra dos personagens. Isso torna todas as encenações muito mais teatrais, assim como as caracterizações, que precisam ser bem fortes e marcantes para se sobressair em tela, já que não tem cor, por exemplo. Esse é um dos fatores que faz o Conde Orlok, interpretado pelo Max Schreck, ser absolutamente assustador, se tornando uma referência de vampiro à parte no cinema de horror, assim como a obra sendo irretocável e atemporal. De verdade, mesmo assistindo hoje, tu sente o peso desse personagem. A trilha sonora ajuda muito, que é perfeitamente adequada a cada cena. Como era cinema mudo, tinha toda essa coisa da música estar muito presente. Então, quer seja nas cenas de romance, com melodias mais harmoniosas, uma calmaria e tal, ou nas cenas de horror, de tensão, que vem aí a percussão forte, criando um clima tenso. Eu particularmente gosto muito desse filme e adoro a ideia de que Drácula e Nosferatu, mesmo partindo de uma mesma história, se tornaram figuras de terror e de vampiro completamente diferentes e independentes uma da outra. Eu reforço que se tu quiser saber mais sobre esse clássico, mais curiosidades, assiste o outro vídeo que eu fiz só sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards. Nosferatu de 1922 tem mais ou menos 1h30 de duração. Ele tem uma versão na Darkflix que tem algumas cores nas imagens, embora ele não seja colorido, E no YouTube ele tá aqui totalmente em preto e branco, como no original. Como geralmente acontece com bons filmes, Nosferatu ganhou um remake em 1979, dirigido e escrito por Werner Herzog, uma produção da Alemanha com a França. No entanto, dessa vez nós temos mais semelhanças com o livro do Stoker, como os nomes dos personagens, por exemplo, uma vez que a obra já estava em domínio público. O conde aqui, de fato, é o Drácula, o agente imobiliário é o Jonathan e nós temos o personagem Van Helsing. Depois eu falo mais sobre as diferenças de roteiro, na parte com spoiler, mas já preciso dizer que esse Nosferatu, em relação ao de 1922, é muito mais melancólico. Se o primeiro fazia parte do expressionismo alemão, esse daqui se enquadra no cinema novo alemão ou moderno. O diretor é conhecido por trabalhar com temáticas existenciais, e isso transparece aqui no filme, além de ter uma crítica política mais explícita. Last night, after a tiresome journey, I finally reached my destination, the castle of Count Dracula.
Herzog viu sua obra como uma metáfora à fragilidade da cidade burguesa, e aí eu vou citar aqui uma coisa que ele falou. É mais do que um filme de terror. Nosferatu não é um monstro, mas uma força de mudança ambivalente e magistral. Quando a praga ameaça, as pessoas jogam suas propriedades nas ruas. Elas descartam suas armadilhas burguesas. Uma reavaliação da vida e seu significado ocorre. Ou seja, diante do caos, de nada vale o material. O capitalismo falha e falhará. O diretor fez esse filme não só como um remake, mas como uma homenagem ao original. O monstro interpretado pelo Klaus Kinski é esteticamente parecido com o do Max Schreck, porém pelo tom dramático e de tristeza, porque ele fica falando sobre a solidão de ser um vampiro todos esses anos, imortal e sozinho, ele acaba sendo um pouco menos assustador do que o de 22. A diferença no olhar dos personagens é gritante. Profound as a thousand nights. Aqui temos também um outro destaque em atuação para a esposa do Jonathan, a personagem Lucy, interpretada pela Isabelle Adjani, que inegavelmente atraiu o público pela sua beleza. E mais tarde viria a ser a protagonista do clássico Possessão, de 1981, por conta do excelente trabalho que faz aqui. E nós temos uma diferença também em trilha sonora, né? Elas têm características muito diferentes. O filme original é muito mais potente. Aqui eu acho que ela acaba ficando um pouco em segundo plano e não me agrada tanto, mas é uma questão mais pessoal mesmo. Daí existe uma curiosidade péssima sobre o filme. O biólogo holandês contratado, o Martin T. Hart, se eu não me engano esse é o nome, ele foi contratado pelo diretor, mas depois que viu a forma como os ratos, porque tem muitos ratos nesse filme, estavam sendo tratados, ele quis parar de participar do longa. Ele disse que desde o transporte dos animais, que foi péssimo, fez com que eles comessem uns aos outros, o diretor também queria que os ratos brancos fossem tingidos de cinza, para ficar aquele rato de rua mesmo. E assim, um horror. Além disso, ele teria comentado que porcos e cavalos que aparecem no filme também não foram muito bem tratados, mas não deu mais ênfase nisso. Isso pra mim é totalmente inadmissível. Eu realmente perdi um pouco do brilho que eu tinha pela obra depois que eu fiquei sabendo disso, pesquisando pra fazer esse vídeo aqui. Eu sei que a época é diferente, que hoje isso não aconteceria, espero, mas enfim, não tem porquê, nunca teve porquê fazer uma coisa dessas. Mas enfim, o que eu tenho a dizer é que esse Nosferatu é bem mais lento e contemplativo do que o original. Por incrível que possa parecer, o filme antigo de mais de 100 anos, mudo e em preto e branco, me é muito mais divertido e satisfatório de assistir do que o remake. Nosferatu, o Vampiro da Noite, de 1979, tem mais ou menos 1h45 de duração e está disponível na Darkflix. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as histórias, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir os filmes e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Eu não vou dar toda a história completa, como eu costumo fazer em vídeo de review, né, obviamente, porque senão vai ficar muito longo, mas eu vou dizer as diferenças de roteiro. A primeira coisa que eu já comentei são os nomes, né? Em Nosferatu de 22 temos o Conde Orlok e no de 79 é o Conde Drácula. No original, o agente imobiliário é o Thomas Hutter e a sua esposa é a Ellen, e no remake nós temos o Jonathan Harker com a sua esposa Lucy. O chefe do agente imobiliário que manda ele para Transilvânia e é submisso ao Nosferatu, no filme de 22 se chama Knock, e no de 79 é o Renfield. Outra diferença é que no filme de 79 nós temos o Dr. Van Helsing, assim como na história de Drácula. Easy. She's had a sudden fever. Daí assim, quando a gente chega no castelo, no filme original, o Conde Orlok, ele tá meio disfarçado. A gente tem nessas duas personas o Conde Orlok, que é quem recebe o agente, e o Nosferatu. Então o Conde Orlok, ele usa um chapéu, ele se esconde um pouco ali o rosto, ele não quer transparecer logo de cara que não é um humano. E aí, quando ele tá na forma do Nosferatu mesmo, ele não usa aquele chapéu, tá lá carecão, as orelhas pontudas. E no remake nós temos o Conde Drácula apenas com uma imagem, ele não esconde quem ele é, né? Não tem essa tentativa de não mostrar que não é um vampiro, enfim. O que acontece durante o agente chegar no castelo e depois o conde chegar na cidade do agente é mais ou menos a mesma coisa. Porém, no de 79, quando
quando o Drácula chega na cidade, os ratos, a infestação é muito maior. E nós temos muito mais cenas dessa peste, né, se atracando na cidade. Então a gente tem aquele apelo político mais explícito. Tem uma cena que eles estão num jantar, assim, tipo, ignorando o fato de que tem rato por tudo, subindo na mesa, e eles estão ali vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, porque não tem mais o que fazer. A cidade toda é tomada por aquele caos, e é a Lucy, né, a personagem esposa do Jonathan, do agente, que tenta fazer todo mundo se dar conta que tem uma criatura lá fazendo tudo aquilo de fato acontecer. Aquele mal todo chegou com o tal do Nosferatu. I know the reason for all this evil. I know the reason for all this. Além disso, no remake, aquele livro que o Jonathan lê sobre o vampiro que ele leva com ele para a cidade, diz os pontos fracos do monstro, que são a cruz, a hóstia e uma mulher de coração doce, puro, que vai fazer o Nosferatu perder ali a atenção do canto do galo, do primeiro canto do galo, e vai amanhecer e ele vai morrer ao sol. No filme de 22, a gente só tem essa última parte. Além disso, o Jonathan, quando chega na cidade, tá muito doente, quase não reconhece a Lucy, e aí ele vai tomando uma forma vampiresca. Isso não acontece no original. Em ambos os filmes, então, a esposa do agente imobiliário seduz, entre aspas, o Nosferatu, né, para que ele perca a atenção do canto do galo. Porém, no original, quando isso acontece, o Nosferatu de fato queima no sol e a Ellen falece nos braços do Thomas. No remake, a Lucy morre no processo ali do Nosferatu tá sugando o sangue dela. Quando amanhece, ele fica desacordado, ele não queima. E ele só morre de fato porque o Van Helsing vai lá com uma estaca de madeira e mata ele. E aí acontece uma outra coisa muito engraçada, porque a polícia vai prender o Van Helsing. E aí tem toda uma discussão, mas como que a gente vai prender ele se não tem mais polícia, não tem mais delegacia? Tipo assim, a cidade foi tomada pelos ratos por uma praga, não tem mais nada. Mas o chefão lá tá dizendo, não, tem que prender, porque isso, porque aquilo, porque ele infringiu a lei. Tipo assim, o cara salvou a cidade junto com a Lucy, né? Então é mais uma crítica ali política, né, em relação a isso. E uma outra coisa também que tem e não tem no original, que é muito diferente, é que o Jonathan acaba se tornando um vampiro, né? Ele meio que assume o posto ali do Drácula e vai embora da cidade. And bring me my horse. I have much to do now. Gente, esse foi mais um Origimake, espero que tenham gostado. Vocês queriam bastante que eu fizesse esse daqui, pediram e eu fiz, demorei um pouquinho, mas tá aí. Deixem aí nos comentários quais dos dois filmes vocês preferem, se já assistiram ou não, se sabiam que existia esse remake e o quanto estão ansiosos para nova refilmagem e releitura que vem aí no final do ano. Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.